O corredor da escola era uma selva, e Lara, com seus 14 anos, sentia-se a presa mais fácil. O cheiro de desinfetante e o eco de risadas se misturavam no ar, mas para ela, o som dominante era o de seu próprio coração batendo contra as costelas, um tambor de ansiedade. Seus sapatos, um par de tênis que já foram brancos, tinham a sola tão gasta que ela podia sentir a frieza do piso de cerâmica através dela. A mochila, remendada em 3 lugares diferentes por seu pai, pesava em seus ombros não apenas com o peso dos livros, mas com o peso da vergonha. Olha só se não é a Cinderela do lixão. A voz de Tiago cortou o ar como um chicote. Ele estava encostado nos armários, o sorriso debochado estampado no rosto, sempre acompanhado por sua sombra, Bruno, que riu como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Lara apertou os livros contra o peito. Eram seus escudos. A Ilha do Tesouro, o Conde de Monte Cristo. Neles, a inteligência e a coragem valiam mais do que o tecido das roupas de alguém. Ela baixou a cabeça, o cabelo caindo sobre o rosto, e tentou passar por eles sem fazer contato visual. Uma lição que aprendera rápido: não alimentar os predadores. Ei, estamos falando com você, Bruno disse, dando um passo à frente e bloqueando seu caminho. Ele apontou para a calça jeans de Lara, que tinha um desbotado natural não pela moda, mas pelo uso excessivo. Essa calça já pediu aposentadoria ou você vai esperar ela se desintegrar no seu corpo? O pequeno círculo de alunos que estava por perto parou para assistir. Alguns riram, outros desviaram o olhar, cúmplices em seu silêncio. A humilhação era um fogo que queimava Lara por dentro, subindo do estômago para o rosto em um rubor quente. Ela não dizia nada. As palavras de seu pai, Mateus, ecoavam em sua mente, ditas todas as manhãs antes de ela sair para a escola. Lembre-se de quem você é, minha filha. A sua dignidade é a única roupa que nunca fica gasta e ninguém pode tirar de você. Ela se apegava a essa dignidade como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Respirou fundo, levantou o queixo 1 milímetro e tentou desviar de Bruno. Mas Tiago foi mais rápido. Ele esticou o pé e Lara tropeçou, seus livros voando de suas mãos e escorregando pelo chão polido. As páginas de O Conde de Monte Cristo se abriram em uma ilustração do herói, escapando de sua prisão. Por um momento, Lara desejou poder fazer o mesmo. O som das risadas explodiu ao seu redor, alto e cruel. Ela caiu de joelhos, não pela queda, mas pelo peso esmagador daquele momento. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. Foi então que o golpe final veio. Tiago se agachou, pegou uma caneta de seu bolso e, antes que Lara pudesse reagir, rabiscou algo na lateral de seu tênis surrado. Quando ele se levantou rindo, ela olhou para baixo e viu as palavras escritas em tinta preta e permanente: propriedade do lixo. O mundo de Lara parou. O barulho do corredor desapareceu. Tudo o que ela ouvia era o zumbido em seus ouvidos. Aquele tênis tinha sido um presente de aniversário de seu pai. Ele havia trabalhado horas extras como carpinteiro por 1 mês inteiro para comprá-lo. Ela se lembrava do sorriso dele, do orgulho em seus olhos ao lhe entregar a caixa, e agora estava profanado. Eles não tinham zombado apenas de um objeto. Eles tinham cuspido em um ato de amor de seu pai. Algo dentro de Lara se partiu. Ou talvez, algo tenha se solidificado, transformando-se de dor maleável em aço inflexível. Lentamente, ela recolheu seus livros, um por um. Levantou-se, o corpo tremendo, mas o olhar, pela primeira vez, não estava no chão. Ela olhou diretamente para Tiago, depois para Bruno e para cada rosto risonho no corredor. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Seu silêncio era mais pesado do que qualquer grito. Ela se virou e caminhou para longe, cada passo uma martelada de determinação. Não foi para o banheiro chorar, foi para a biblioteca, seu santuário. Sentou-se em uma mesa nos fundos, abriu um caderno em uma página em branco e olhou para suas mãos trêmulas. As lágrimas que ela segurou finalmente vieram, mas não eram de tristeza, eram de fúria. Uma fúria fria e clara. Ela pegou a caneta e escreveu no topo da página, com a letra firme apesar das lágrimas que borravam a visão:
Eu prometo. Ela parou, respirou fundo e continuou. Eu prometo a mim mesma. Prometo ao meu pai. Um dia minha vida não será esta. Um dia o nome Lara não será motivo de piada, mas de respeito. Um dia eles vão se lembrar deste momento e sentir vergonha. Eu não vou apenas sobreviver. Eu vou vencer. Eles podem ter escrito no meu tênis, mas eu vou escrever o meu próprio futuro. Ela fechou o caderno. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta em sua alma. Mas agora, ao lado da dor, havia uma promessa. Uma semente de fogo que, ela jurou, um dia se tornaria uma fogueira capaz de iluminar o mundo e queimar todas as sombras de seu passado. A garota humilhada nos corredores da escola havia morrido naquele dia. Em seu lugar, uma guerreira acabara de nascer. A casa de Lara era pequena, com apenas 3 cômodos e um cheiro constante de madeira e café fresco. As paredes, que precisavam de uma nova camada de tinta, eram cobertas por prateleiras que Mateus havia construído, repletas não de objetos de valor, mas de livros de segunda mão e das pequenas esculturas de pássaros que ele talhava em seus raros momentos de folga. Pobreza, para um estranho, era a palavra que definiria o lugar. Mas para Lara, a palavra era lar. Era um castelo erguido sobre fundações de amor e respeito mútuo. Naquela noite, a atmosfera estava pesada. Lara tentou esconder o tênis rabiscado debaixo da cama, mas nada escapava aos olhos de Mateus. Enquanto ela punha a mesa para o jantar, arroz, feijão e um ovo frito para cada um, ele entrou no quarto dela, segurando o tênis como se fosse uma prova de um crime hediondo. Ele não disse nada, apenas olhou para o objeto, depois para ela, e em seu olhar havia um universo de dor e decepção, não com ela, mas com o mundo que podia ser tão cruel. O jantar foi silencioso. Lara mal conseguia engolir. Cada grão de arroz parecia uma pedra em sua garganta. Foi Mateus quem quebrou o silêncio, mas não da forma que ela esperava. Ele se levantou, pegou um dos pratos de sua prateleira e colocou uma porção generosa de sua própria comida nele. "Onde o senhor vai, pai?" Lara perguntou a voz fraca. "Levar um pouco para a dona Elvira", ele respondeu, referindo-se à vizinha idosa e viúva. "O filho dela não veio visitá-la hoje. A gente só tem de verdade aquilo que a gente pode dividir, minha filha." Aquele gesto, naquele momento, foi uma lição mais poderosa do que qualquer sermão. Mesmo ferido pela injustiça cometida contra sua filha, a primeira reação de seu pai foi a generosidade. Ali, em meio à escassez, eles compartilhavam. Eram ricos em espírito, uma realeza que não precisava de coroas. Quando ele voltou e se sentou, finalmente tocou no assunto. "Amanhã eu não vou para a obra", ele disse calmamente. "Tenho um assunto para resolver na sua escola." O pânico tomou conta de Lara. "Não, pai, por favor. O senhor não pode. Vai piorar tudo. Eles vão rir do senhor, vão me humilhar ainda mais." Mateus estendeu sua mão calejada pela madeira e pelo martelo sobre a mesa e cobriu a dela. Sua mão era quente e firme. "Lara, olhe para mim. Existem coisas que um homem não pode aceitar em silêncio. A honra da minha filha é a primeira delas. Não se preocupe, eu não vou brigar. Vou apenas ensinar a eles o valor de um presente." No dia seguinte, Lara foi para a escola com o estômago revirado. Ela viu o momento exato em que seu pai entrou pelo portão principal. Ele vestia suas roupas de trabalho, uma calça jeans resistente e uma camisa simples, mas andava com uma postura que envergonharia um rei. Seu rosto estava sério, sua determinação era palpável. Ele não foi para a sala da diretoria. Foi direto para o pátio, onde os alunos se reuniam antes do sinal tocar. Ele avistou Tiago e Bruno no centro de um círculo de amigos, rindo alto. Mateus caminhou até eles, o som de suas botas de trabalho ecoando no pátio. A multidão de adolescentes se calou, sentindo a mudança na atmosfera. "Tiago." "Bruno?" A voz de Mateus não era alta, mas tinha um peso que fez todos se virarem. Os 2 garotos olharam para aquele homem desconhecido com arrogância. "Quem é você?" Tiago cuspiu as palavras. Mateus não respondeu à pergunta. Em vez disso, ergueu o tênis rabiscado. "Eu sou o homem que trabalhou 60 horas extras para comprar este presente para minha filha."
disse ele, a voz firme como carvalho. E eu gostaria de saber qual de vocês dois escreveu propriedade do lixo nele. O rosto de Tiago ficou pálido. Bruno deu um passo para trás, tentando se esconder atrás dos outros. O pátio inteiro estava em um silêncio sepulcral. Vocês acham que riqueza é ter um tênis de marca ou roupas novas? Mateus continuou, seu olhar varrendo não apenas os dois, mas todos os alunos ao redor. Deixem-me dizer a vocês o que é riqueza. Riqueza é acordar às 5 da manhã para colocar comida na mesa. É ter as mãos cheias de calos de tanto. Construir coisas honestas. Riqueza é ter caráter, é ter honra. Ele deu um passo à frente e os garotos recuaram. O dinheiro de seus pais compra coisas, mas não compra dignidade. Vocês zombaram da minha filha por suas roupas gastas, mas ela, com toda a sua simplicidade, tem mais nobreza em um único fio de cabelo do que vocês dois juntos. Vocês não a humilharam. Vocês apenas mostraram a todo mundo aqui o quão pobres de espírito vocês realmente são. Ele jogou o tênis no chão, aos pés de Tiago. Podem ficar com ele. Claramente, vocês precisam mais de uma lição sobre o valor das coisas do que ela precisa de um par de sapatos novos. Mateus se virou e foi embora com a mesma dignidade com que chegou, deixando para trás um pátio de adolescentes em choque e dois agressores completamente desarmados, expostos e diminuídos não por um grito, mas pela força esmagadora da verdade. Lara, que assistia de longe com o coração na boca, nunca se sentira tão orgulhosa em sua vida. Naquela tarde, sentados na pequena cozinha, a tensão havia se dissipado. Mateus olhou para a filha, cujos olhos brilhavam com uma nova luz. O que eu fiz hoje, filha, não foi por vingança, disse ele suavemente. Foi para defender o que é certo. Mas a verdadeira batalha não se vence com palavras no pátio da escola. Não desperdice sua energia odiando aqueles meninos. Eles são pequenos e o mundo se encarregará deles. Ele se inclinou para a frente e suas próximas palavras se tornariam o mantra da vida de Lara, o norte em sua bússola. Use essa dor, use essa raiva, transforme tudo isso em combustível para a sua mente. Estude mais do que todos, aprenda mais do que todos. Torne-se tão bem-sucedida, tão brilhante, que a opinião dele se torne um sussurro insignificante à distância. Acredite em mim, Lara. Ele sorriu, um sorriso sábio e cansado. O sucesso é a melhor vingança. As palavras de seu pai, o sucesso é a melhor vingança. Não foram apenas um conselho, tornaram-se o ar que Lara respirava, a lei pela qual ela vivia. A mudança nela foi imediata e sísmica. No dia seguinte à confrontação de seu pai, ela voltou à escola e não era mais a mesma. A cabeça, antes baixa, agora se mantinha erguida. O olhar, antes fugidio, tornou-se focado, quase predatório. Ela não buscava mais refúgio nos livros, mas sim armas. Cada página de matemática, cada fórmula de física, cada lição de história sobre impérios que se ergueram e caíram, era uma ferramenta que ela afiava para a batalha que travaria. Tiago e Bruno tentaram continuar com suas provocações, mas era como atirar pedras em uma fortaleza. Lara simplesmente não os ouvia. Seu desprezo não era ativo, era uma indiferença tão completa que os desarmava mais do que qualquer resposta. Ela passava por eles no corredor como se fossem parte da parede, seus olhos fixos em um horizonte que eles sequer podiam imaginar. Sua energia, antes consumida pela vergonha e pelo medo, foi toda redirecionada para um único propósito: vencer. Ela se tornou a melhor aluna da turma, depois da escola, graduando-se com honras que lhe abriram a porta para a melhor universidade de negócios do país, com uma bolsa de estudos integral. A universidade foi um caldeirão. Enquanto seus colegas usavam a liberdade para festejar e socializar, Lara a usava para trabalhar. Sua rotina era brutal, um monumento à determinação humana. Ela acordava às 4:30 da manhã para limpar os escritórios de um prédio comercial antes de suas aulas começarem às 8. Durante o dia, absorvia cada palavra dos professores, fazia perguntas incisivas e passava as horas vagas na biblioteca, devorando não apenas a bibliografia obrigatória, mas tudo o que encontrava sobre startups de tecnologia, capital de risco e modelos de negócios disruptivos. À noite,
Trabalhava como garçonete em um restaurante movimentado, onde aprendeu na prática sobre gestão de tempo, atendimento ao cliente e a pressão de um ambiente de alta performance. Ela dormia 4 horas por noite, alimentada por café, barato e pela imagem do rosto cansado, mas orgulhoso de seu pai. Foi durante esse período de sacrifício extremo que a genialidade de sua ideia começou a se formar. Ela via a luta diária de pessoas como seu pai, profissionais autônomos incrivelmente talentosos, como carpinteiros, eletricistas, encanadores e costureiras, que eram explorados por intermediários ou que lutavam para encontrar clientes de forma consistente. O mercado era ineficiente, injusto. A tecnologia, ela percebeu, poderia ser a ponte. Nos últimos 2 anos de faculdade, cada momento livre foi dedicado a desenvolver seu plano de negócios. Ela usou o dinheiro que mal tinha para pagar por algumas horas de programação de um colega de ciência da computação, transformando sua visão em um protótipo funcional. Ela o batizou de Artífice, uma plataforma simples e intuitiva que conectava diretamente esses profissionais aos clientes, com um sistema transparente de avaliação, agendamento e pagamento seguro. Sua missão não era apenas criar um negócio, mas dignificar o trabalho autônomo. Após a formatura, com o diploma de honra ao mérito em mãos, ela ignorou as propostas de emprego de grandes corporações. Pegou os poucos milhares de reais que havia economizado ao longo de anos de trabalho extenuante e alugou uma sala minúscula e sem janelas em um prédio comercial antigo. Aquele cubículo se tornou o quartel-general da Artífice. Os primeiros meses foram um inferno. Ela era a CEO, a equipe de marketing, o atendimento ao cliente e a faxineira. Ligava para centenas de profissionais, um por um, tentando convencê-los a se cadastrarem. A maioria desligava na sua cara. Foi a um banco pedir um pequeno empréstimo e o gerente, um homem de meia idade em um terno caro, riu dela. Uma boa ideia e paixão não pagam as contas, senhorita. Volte quando tiver algo mais concreto. Ela voltou para seu escritório, o não do gerente ecoando em seus ouvidos, e chorou pela primeira vez em anos. Mas assim como no dia em que fizeram a promessa no caderno, as lágrimas eram de fúria. Ela enxugou o rosto e voltou a trabalhar com o dobro da intensidade. A rejeição não era um ponto final, era apenas mais combustível. A virada aconteceu 6 meses depois. A empresa estava à beira do colapso quando um pequeno empreiteiro de renome na cidade, cansado de taxas abusivas de agências, decidiu dar uma chance à plataforma. Ele ficou tão impressionado com a eficiência e a economia que falou sobre a Artífice em uma reunião da associação comercial local. Foi a faísca de que ela precisava. O crescimento, a princípio um gotejamento, tornou-se uma enchente. A mídia de negócios começou a notar. A startup que está democratizando os serviços, dizia uma manchete. A jovem CEO que construiu um império do zero, dizia outra. Em 3 anos, a Artífice expandiu-se nacionalmente. Em 5, valia centenas de milhões. O símbolo máximo de seu sucesso não foi uma capa de revista ou um prêmio, mas um momento silencioso em uma tarde de Intinti. Domingo, ela levou Mateus para ver uma casa em um bairro tranquilo e arborizado. Tinha um grande jardim e, nos fundos, uma oficina espaçosa e perfeitamente equipada, com a luz do sol entrando por janelas amplas. "O que estamos fazendo aqui, filha?" Ele perguntou confuso. Lara tirou um molho de chaves do bolso e as colocou na mão calejada dele. "O senhor passou a vida toda construindo coisas para os outros, pai. Agora pode construir o que quiser, só por prazer. Esta é a sua casa. O senhor está aposentado." Mateus olhou das chaves para a casa e então para a filha, a mulher forte e brilhante à sua frente. As lágrimas que rolaram por seu rosto não eram de tristeza ou cansaço, mas de um orgulho tão profundo que parecia grande demais para seu peito. Naquele momento, Lara soube que havia cumprido a primeira parte de sua promessa. A garota do tênis rabiscado era agora Lara Matos, um nome que significava poder, inovação e a prova viva de que a vingança mais doce não é amarga, mas sim espetacularmente bem-sucedida. 1 década. 10 anos é tempo suficiente para que cidades mudem,
para que tecnologias nasçam e morram, para que uma menina assustada se transforme em uma força da natureza. Lara Matos estava no topo do mundo, ou pelo menos no topo do edifício mais alto do centro financeiro do país. Seu escritório era um testemunho de sua jornada. Paredes de vidro do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica da metrópole, pulsante lá embaixo. A decoração era minimalista, elegante e implacável em sua eficiência, assim como ela. Aos 28 anos, ela era a mente por trás da Artífice, uma empresa que não apenas a tornara rica, mas que havia redefinido um setor inteiro. Ela comandava reuniões com uma autoridade tranquila, que silenciava homens com o dobro de sua idade e experiência. Seu nome era sinônimo de sucesso. As roupas gastas haviam sido substituídas por ternos sob medida, e os sapatos remendados por saltos que ecoavam poder nos pisos de mármore. A Lara do passado, a garota do corredor da escola, parecia uma personagem de um livro triste que ela havia lido há muito tempo. Estava guardada, trancada em um baú empoeirado no porão de sua memória, até que, em uma tarde de terça-feira, o baú foi arrombado. Sua assistente executiva, uma jovem brilhante chamada Camila, entrou em seu escritório após uma longa reunião de estratégia. Lara, tudo certo para o evento de caridade na quinta. E chegou um e-mail para você no seu endereço pessoal antigo. Foi redirecionado. Parece ser um convite. Abra, por favor, Camila. Deve ser spam, disse Lara, sem desviar os olhos de um relatório de expansão global. O assunto diz: você não pode perder. Reencontro de 10 anos da turma do Colégio Progresso. A caneta na mão de Lara parou. Uma gota de tinta preta se formou na página branca do relatório, crescendo como uma mancha escura. O som da cidade lá fora pareceu desaparecer. Por um instante, o escritório de vidro com vista para o céu se transformou no corredor opressivo da escola. Ela sentiu um frio na boca do estômago, uma sensação fantasma que não sentia há anos. Lara, você está bem? Camila perguntou, notando a mudança súbita na chefe. Estou. Sim. Obrigado, Camila. Pode deixar aí. Eu vejo depois, respondeu, a voz controlada, mas um tom mais baixa que o normal. Assim que a porta se fechou, Lara girou em sua cadeira e abriu o e-mail. Era um convite colorido e genérico, cheio de fotos antigas e frases animadas sobre reviver os bons velhos tempos. Bons velhos tempos. A frase era tão absurda que ela quase riu. Seu dedo pairou sobre o botão excluir. Era a resposta lógica. Apagar. Esquecer. Seguir em frente, como ela vinha fazendo com uma disciplina de ferro por 10 anos. Para que voltar? Para que se submeter àquelas memórias, àqueles rostos? Mas ela não conseguiu clicar. Os nomes Tiago e Bruno piscaram em sua mente, não como os homens que deveriam ser hoje, mas como os garotos cruéis que foram. A imagem do tênis rabiscado, o som das risadas, a vergonha queimando seu rosto. Ela percebeu com uma clareza desconfortável que o sucesso não havia apagado a ferida. Havia apenas construído uma cidade magnífica ao redor dela. A ferida ainda estava lá, um pequeno poço de escuridão no meio de toda a luz. Uma parte dela, uma parte que ela não gostava de admitir que existia, queria ir por vingança. Queria desfilar com seu sucesso como uma armadura, ver o choque nos olhos deles, saborear o momento em que percebessem quem ela havia se tornado. O pensamento era tentador, um doce veneno. Naquela noite, incapaz de se concentrar, ela dirigiu seu carro de luxo, um oásis de couro e tecnologia, para a casa simples e confortável onde seu pai agora vivia. Encontrou Mateus em sua oficina nos fundos, o cheiro de serragem e verniz no ar. Ele não estava trabalhando. Estava lixando suavemente uma pequena estátua de pássaro, seu rosto sereno sob a luz quente da lâmpada. Ela se sentou em um banco de madeira e pela primeira vez em muito tempo falou sobre a escola, sobre o convite, sobre a confusão de sentimentos que a assaltava, o desejo de ignorar e a vontade sombria de se vingar. Mateus ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ele pousou o pássaro de madeira e limpou as mãos em um pano. Quando eu fui à sua escola naquele dia, ele começou, a voz calma e ponderada. Eu não fui para diminuir aqueles meninos,
Fui para te lembrar do seu próprio valor. A vingança que eu te sugeria do sucesso não era para destruí-los, era para construir você. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de um amor inabalável. Você construiu um império, minha filha, mas eu me pergunto se você já fez as pazes com a garotinha que foi forçada a colocar a primeira pedra. Talvez voltar não seja sobre eles. Talvez não seja sobre mostrar a eles quem você é hoje. Ele fez uma pausa, e suas palavras encontraram o centro exato do conflito de Lara. Talvez seja sobre voltar lá para buscar aquela menina, para mostrar a ela que vocês duas venceram. As palavras de seu pai cortaram a névoa de sua raiva e confusão. Ele estava certo. A vingança era um jogo para perdedores. Encerramento. Isso era o que ela precisava. Não para eles, para ela. De volta ao seu apartamento, um espaço amplo e silencioso que era o oposto de sua casa de infância, Lara olhou para seu reflexo em uma das janelas escuras que espelhava o interior. Ela viu a mulher poderosa que o mundo via. Mas por um instante, viu também o fantasma de uma garota de 14 anos com olhos assustados atrás dela. Ela sorriu para o reflexo, um sorriso genuíno e calmo. Sentou-se em frente ao seu laptop, abriu o e-mail do reencontro e clicou em responder. Seu coração estava tranquilo. Seus dedos digitaram uma única palavra, confirmada. Ela enviou a mensagem e fechou o computador. Não havia ansiedade, nem medo, nem ódio. Apenas a calma de uma rainha, prestes a visitar uma província distante, de seu próprio passado, não para punir, mas para declarar de uma vez por todas que aquele território agora lhe pertencia. A festa de reencontro acontecia em um salão de eventos elegante, com lustres de cristal e janelas que iam do chão ao teto, revelando um campo de golfe perfeitamente cuidado sob a luz da lua. O ar estava impregnado com uma mistura de perfumes caros e nostalgia forçada. Homens e mulheres, agora beirando os 30, circulavam com taças de espumante na mão, trocando histórias ensaiadas sobre seus casamentos, seus filhos e suas carreiras. Promissoras em escritórios de advocacia e consultorias. Era um teatro de sucesso convencional, e no centro do palco, como sempre, estavam Tiago e Bruno. Mais velhos, um pouco mais cheios, mas com a mesma arrogância de sempre, eles estavam encostados no bar, rindo alto e atraindo um pequeno séquito. Eles eram os reis daquele pequeno universo, relembrando seus dias de glória como se fossem feitos heróicos. E vocês se lembram da Lara, a miserável? Perguntou uma mulher que ria de todas as piadas de Tiago. Tiago tomou um gole de seu uísque e sorriu com desdém. Ah, a Lara, claro. Alguém a convidou? Fico imaginando se ela viria. Teria que penhorar a casa para pagar o convite, se é que ela tem uma casa. Bruno entrou na conversa, como nos velhos tempos. Provavelmente está em algum turno duplo de garçonete. Se a gente der sorte, ela vem servir a gente mais tarde. Ele disse, e o grupo explodiu em risadas. Imagina a cara dela se visse a gente hoje, ela com aquelas roupas de brechó e a gente... Ele gesticulou para si mesmo, para o relógio de grife em seu pulso, para o salão luxuoso. A mensagem era clara, nós vencemos. Ela perdeu. Enquanto a risada deles ecoava, um som baixo e rítmico começou a penetrar no ambiente. A princípio, foi abafado pela música e pela conversa, um zumbido distante. Mas ele cresceu em intensidade, uma batida constante e poderosa que vibrava no ar. Womp, 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 womp. A banda parou de tocar, as conversas morreram. As pessoas se olharam, confusas. O som agora era um trovão que fazia os copos na mesa tremerem. Todos correram para as janelas de vidro. Lá fora, na escuridão da noite, luzes de pouso cortavam o céu, e uma rajada de vento varreu o gramado, agitando as árvores. Descendo com uma precisão impressionante em direção a um heliponto no gramado, que ninguém sequer sabia que existia, estava um helicóptero. Não era um helicóptero qualquer. Era uma máquina elegante, preta como a noite, com linhas aerodinâmicas que gritavam poder e tecnologia de ponta. O salão estava em silêncio absoluto, exceto pelo som do motor que diminuía. Todos os olhos estavam fixos na aeronave, que agora repousava na grama como uma pantera adormecida. A porta lateral deslizou para o lado
revelando um interior iluminado e luxuoso. Por um momento, nada aconteceu. A expectativa era insuportável. Então, uma perna surgiu. Longa, envolta em um tecido que parecia seda líquida, terminando em um salto-agulha que parecia afiado o suficiente para cortar vidro. Em seguida, o resto dela emergiu. Era Lara. Ela desceu os degraus da aeronave com a graça de uma dançarina. Usava um vestido de um verde esmeralda profundo, de corte simples, mas que se ajustava ao seu corpo com uma perfeição que só o mais alto nível de alta costura poderia alcançar. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, revelando um pescoço longo e um par de brincos de diamante que capturavam a luz. Mas o que mais chocou a todos não foi a roupa, o helicóptero ou a riqueza evidente. Foi seu rosto. A antiga timidez havia sido substituída por uma serenidade inabalável. Em seus lábios havia um sorriso suave, confiante, quase divertido. Ela caminhou em direção à entrada do salão, seus saltos fazendo um som nítido e decidido no caminho de pedra. O mar de ex-colegas de classe se abriu para ela. Um silêncio, de espanto e incredulidade pairando sobre eles. "Não é possível", sussurrou alguém. "É a Lara?", disse outro. Foi então que um homem, um nerd de tecnologia que agora trabalhava no mercado financeiro, arregalou os olhos. "Meu Deus, é Lara Matos, a CEO da Artífice." O nome pareceu percorrer o salão como uma descarga elétrica. Lara Matos, a fundadora genial, a bilionária self-made, a mulher que estava em capas de revistas de negócios, a garota que eles humilhavam e a lenda empresarial eram a mesma pessoa. A dissonância cognitiva foi tão forte que por um segundo ninguém soube como reagir. E então um som começou, um único par de mãos batendo palmas. Depois outro e outro. Em segundos, o salão que antes ria dela explodiu em um aplauso estrondoso. Era uma ovação para o choque, para o espetáculo, para a jornada impossível que ela representava. Era a rendição coletiva à sua vitória. Lara parou na entrada, aceitando o aplauso, com um aceno de cabeça quase imperceptível, seu sorriso calmo nunca vacilando. Seu olhar varreu o salão, sem se deter em ninguém, mas vendo tudo. E então, ela viu. No canto perto do bar, pálidos como fantasmas, estavam Tiago e Bruno, as taças de uísque esquecidas em suas mãos. Os sorrisos arrogantes haviam se desfeito, substituídos por uma máscara de puro choque e vergonha. Seus mundos, construídos sobre uma hierarquia de pátio de escola, haviam sido implodidos. A garota que eles definiram como lixo havia retornado, não para discutir, mas simplesmente para existir em um nível de sucesso que eles jamais poderiam compreender. Eles não estavam apenas olhando para uma ex-colega rica. Estavam olhando para a prova viva de sua própria e esmagadora insignificância, e naquele silêncio mortal que os envolvia, eles finalmente entenderam. A vingança de Lara Matos não foi um ato, foi um estado de ser. Após o impacto inicial de sua chegada diminuir e os aplausos se transformarem em um zumbido excitado de conversas, Lara começou a se mover pelo salão. Ela não o fez com a arrogância de uma conquistadora, mas com a serenidade de alguém que estava simplesmente em casa, em qualquer ambiente. A multidão, antes um bloco monolítico de rostos chocados, agora se abria para ela, e as pessoas se aproximavam em pequenos grupos, atraídas por sua aura de poder tranquilo. Ela cumprimentava a todos com um calor que os desarmava. Lembrava-se de nomes surpreendentes, perguntava sobre suas carreiras e famílias com um interesse genuíno que os fazia se sentir importantes. Uma ex-colega, que agora era professora, aproximou-se dela com os olhos marejados. "Lara, eu preciso me desculpar", disse a mulher, a voz trêmula. "Eu nunca disse nada, mas eu via o que eles faziam com você. Eu ficava quieta, e me sinto envergonhada por isso até hoje." Lara colocou uma mão gentil no braço dela. "Por favor, não se sinta assim", disse ela, a voz suave, mas firme. "Nós éramos apenas crianças, tentando sobreviver à selva que é o ensino médio. O que importa é a pessoa que você se tornou, e ser professora é uma das coisas mais nobres que existem. O passado ficou para trás."
Ela ofereceu um sorriso tão genuíno que a mulher sentiu o peso de uma década de culpa se dissipar. Essa era a magia de Lara naquela noite. Com cada interação, ela não estava se exibindo. Estava elevando os outros. Ao perdoar a cumplicidade silenciosa deles, ela demonstrava uma magnanimidade que os deixava ainda mais admirados. Enquanto isso, Tiago e Bruno assistiam a tudo de longe, como se estivessem presos em um pesadelo. Cada sorriso de Lara, cada aperto de mão, cada risada compartilhada era uma tortura. Eles esperavam desprezo, arrogância, uma humilhação pública. Estavam preparados para uma briga, para se defenderem, para talvez até mesmo sentirem uma faísca de sua antiga e cruel satisfação. Mas essa calma, essa graça, era incompreensível. Era uma linguagem que eles não falavam. Finalmente, sentindo o peso de todos os olhares sobre eles, Tiago soube que não podia mais se esconder. Com uma falsa bravata que mal escondia o tremor em suas mãos, ele caminhou em direção a ela. Bruno o seguiu, um passo atrás, como sempre foi. Lara os viu se aproximando e seu sorriso não vacilou. Ela terminou sua conversa e se virou para... Eles aguardando, Lara! Tiago começou, a voz rouca. Ele limpou a garganta. Uau, quer dizer, você está... inacreditável. Tiago, ela respondeu, o tom neutro. É bom ver você. Olha, ele continuou tropeçando nas palavras. Sobre, você sabe, a escola, aquelas coisas... A gente era um bando de idiotas, coisa de moleque, entende? Eu só queria dizer que... Bem, desculpa. A palavra saiu de sua boca como se fosse feita de vidro quebrado. Lara o observou por um momento. Ela não viu o monstro de suas memórias. Viu um homem de meia idade, com um terno um pouco apertado demais, suando sob as luzes do salão. Um homem cuja maior realização na vida ainda parecia ser sua popularidade aos 17 anos. Pela primeira vez, ela não sentiu raiva nem dor ao olhá-lo. Sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à pena. Está tudo bem, Tiago, disse ela, e sua voz era tão calma que o chocou. Já faz muito tempo. Ela deu um pequeno gole em sua água com gás, e então acrescentou a frase que o desmantelaria por completo. Para ser honesta, eu mal me lembrava disso. A vida tem sido bastante ocupada. A frase o atingiu com mais força do que um tapa. Os anos de tormento que definiram a juventude dela, que o fizeram se sentir poderoso, para ela, eram apenas um borrão, insignificante. Um detalhe esquecido em uma vida de grandes acontecimentos. Sua crueldade não tinha sido memorável, tinha sido irrelevante. Ela então desviou o olhar dele para Bruno, que se encolheu sob seu foco. Bruno, espero que esteja tudo bem com você também. Ele apenas conseguiu assentir, incapaz de formular uma única palavra. Lara deu-lhes um último aceno de cabeça educado e final. Se me dão licença. E com isso, ela se virou e se afastou, deixando-os parados no meio do salão. O momento que eles tanto temiam havia chegado e passado em menos de um minuto. Não houve gritos, não houve acusações, não houve vingança. Houve algo muito pior. Um perdão indiferente. Uma absolvição que não lhes deu alívio, mas que serviu como a sentença final de sua insignificância. Eles ficaram ali, desconcertados, enquanto Lara ria de uma piada contada por outro ex-colega. Eles finalmente entenderam. A superioridade dela não estava no helicóptero ou nos diamantes. Estava na sua capacidade de passar por eles como se fossem meros fantasmas de um passado que ela já havia conquistado e esquecido. Ela não precisou se vingar porque, em seu mundo, eles mal existiam. E essa constatação foi para eles a mais profunda humilhação de todas. Passaram-se 6 meses desde a festa de reencontro. Para a maioria dos presentes, a noite se tornou uma anedota lendária, contada com admiração e um pouco de inveja. Para Tiago e Bruno, no entanto, foi uma humilhação que eles tentaram enterrar sob camadas de racionalização e negação. Foi um golpe de sorte, dizia Tiago aos colegas de trabalho durante o café. Essas startups de tecnologia são uma bolha, logo ela perde tudo. Bruno, como sempre, concordava. Eles se agarraram a essa narrativa para poderem continuar existindo em seu mundo confortável de gerentes intermediários na Nexus Soluções, uma empresa de consultoria de médio porte, sólida,
mas sem brilho. A vida deles era previsível: metas de vendas, reuniões de equipe, a disputa por uma vaga de estacionamento melhor. Eles haviam se reacomodado em sua zona de conforto e a memória daquele helicóptero preto começava a parecer um sonho febril. Então, a notícia caiu como uma bomba. A Nexus Soluções havia sido adquirida. O comprador era um conglomerado de investimentos agressivo, a Artifice Holding, conhecido por comprar empresas com potencial, reestruturá-las completamente e otimizar cada centavo de sua operação. A palavra reestruturação ecoou pelos corredores como um prenúncio de demissões. O pânico se instalou. Uma reunião obrigatória para toda a empresa foi marcada para a segunda-feira seguinte. O objetivo? Apresentar a nova presidência que lideraria a Nexus em sua nova e excitante fase. No auditório da empresa, o clima era de velório. Tiago e Bruno sentaram-se juntos, tentando projetar uma confiança que não sentiam. Eles vão precisar de gente experiente como a gente para tocar a transição. Tiago sussurrou para Bruno, mais para se convencer do que para informar. O antigo CEO subiu ao palco, fez um discurso melancólico de despedida e, com um suspiro, anunciou: "E agora, tenho a honra de apresentar a pessoa que o conselho da Artifice Holding escolheu para ser a nova CEO da Nexus Soluções. Uma visionária que transformou o mercado. Por favor, recebam." As portas laterais do palco se abriram. Uma figura feminina, vestida com um terno azul marinho de corte impecável, caminhou com passos firmes até o centro do palco. Do meio do auditório, Tiago e Bruno semicerraram os olhos. Havia algo de familiar naquela postura, naquela silhueta. Quando ela se virou para o público e o telão gigante atrás dela projetou sua foto e seu nome, o mundo deles implodiu pela segunda vez. E desta vez, de forma definitiva, Lara Matos, seu Nexus Soluções UAR, escapou dos pulmões de Tiago em um silvo audível. Bruno ficou branco como papel. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Era um pesadelo do qual eles não conseguiam acordar. A garota que eles atormentaram não era apenas uma empresária de sucesso de um setor diferente. Ela era, a partir daquele exato momento, a dona de seus destinos profissionais. Lara começou a falar. Sua voz era a mesma de antes, calma, clara, ressoando com uma autoridade inquestionável. Ela falou sobre o futuro, sobre sinergia, sobre inovação e sobre sua visão para levar a Nexus ao próximo nível. Os funcionários, antes aterrorizados, começaram a se sentir inspirados. Ela era brilhante. No final de seu discurso, seu olhar varreu o auditório. Por um breve segundo, seus olhos pousaram diretamente sobre Tiago e Bruno. Eles sentiram o olhar como um alfinete, prendendo-os em seus assentos. O mesmo sorriso sereno da festa de reencontro surgiu em seus lábios. "Quero garantir a todos", disse ela, dirigindo-se à plateia, mas com uma clareza que parecia pessoal para os dois, "que todas as minhas decisões serão baseadas exclusivamente em mérito, talento e resultados. Eu acredito em olhar para a frente, não para trás. O passado não terá qualquer peso no futuro que vamos construir juntos aqui." A sala explodiu em aplausos aliviados e esperançosos. Para todos os outros, aquelas palavras foram uma promessa de justiça e oportunidade. Para Tiago e Bruno, foram a sentença mais aterrorizante que já haviam ouvido. Eles saíram do auditório em um transe, cambaleando como se tivessem sido fisicamente golpeados. O perdão explícito dela, a sua promessa de profissionalismo, não. Era um presente. Era uma gaiola de ouro. Não haveria uma demissão rápida e libertadora. Não haveria um confronto onde eles pudessem gritar ou se defender. Haveria algo muito pior. Haveria a obrigação de chegar todos os dias e ser exemplar. Haveria a necessidade de trabalhar sob o olhar atento e sereno da mulher que eles tentaram destruir. Cada relatório que entregassem, cada meta que batessem, ou não. Cada projeto que liderassem seria avaliado por ela. O sucesso deles não seria mais deles, seria uma concessão dela. O fracasso deles seria apenas uma estatística nos relatórios dela. Eles estavam presos. A garota que eles haviam humilhado por sua pobreza agora assinava seus cheques. A menina cuja dignidade eles tentaram roubar agora
tinha o poder de decidir se suas carreiras viveriam ou morreriam. E a sua promessa de ser justa era a forma mais cruel de poder, pois os deixava sem desculpas, sem saídas, para sempre à mercê da graça da rainha que eles mesmos, com sua crueldade, ajudaram a coroar.